Amém, pode sentar. Muito bom. Para quem me deu parabéns, muito obrigado. Parabéns também às mulheres, nesse dia muito especial. Então fique à vontade, pode sentar e já abrir a sua Bíblia. Bom, como hoje é o dia da mulher, então é claro, óbvio, que eu vou pregar sobre uma mulher, é claro. Só que, há um tempo atrás, me chamou a atenção um relato bíblico, que eu particularmente nunca ouvi uma mensagem sobre ela ou sobre essa mulher tão extraordinária. É o único texto também que vai falar dela, um pouco da sua história. E eu trouxe como tema para nós meditarmos, sabedoria que muda histórias. E também eu vou falar dela e de Davi. Domingo passado, o Léo falou de Mical e Davi. Não foi combinado, mas se tivesse também não teria problema nenhum, que a palavra de Deus é uma só. Amém? Amém. Mas eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em 1 Samuel 25, porque eu não projetei o texto de propósito, para a gente não perder o hábito de achar os endereços, né? Porque a gente não tem GPS, então a gente tem que saber onde é que fica o texto. 1 Samuel 25. 1 Samuel 25. Eu quero conversar com vocês hoje sobre Abigail. Sabedoria que muda histórias. Só para contextualizar um pouco esse capítulo, nós estamos falando de um momento em que Davi e seus homens são fugitivos de Saul, que estava tentando matá-lo. E nesse momento, Davi estava com seus homens em vários lugares, andava por um lugar e outro. E então, muita gente temia Davi e seus guerreiros. E nesse momento ele estava com 600 guerreiros. Então, Davi já era temido por natureza. Com mais 600 homens ainda, piorou. Então, muita gente ficava com medo de Davi por conta do guerreiro que ele era, por conta de tudo aquilo que Deus estava fazendo na sua vida. Inclusive, Saul teme Davi, então tenta matá-lo e ele foge. E com ele vai então seus homens. Só que todo mundo precisa comer, né? Davi e os seus homens, fugindo de Saul, estavam sem provisão. E como Davi e seus homens tinham protegido, os bens, o rebanho de um homem chamado Nabal e seus pastores, de ovelhas, o relato vai dizer que enquanto Davi e seus homens protegiam, nada havia acontecido com esses homens e com os bens desse homem Nabal. E no momento em que Davi e seus homens estavam com muita fome, era a época da colheita, onde havia muita abundância, Davi manda um recado então para Nabal, dizendo: olha, nós protegemos seu rebanho, nada você perdeu, a gente foi como um muro, como é relatado por alguns dos seus servos, então, por favor, envie a gente alguma provisão, estamos com fome. E Nabal, então, responde de uma forma assim, bem debochada e ríspida e agressiva, tipo, estou nem aí para você, nem sei quem é Davi, nem sei quem é esse homem aí que está fugindo, um rebelde, não quero saber. Então, aí começa a história que está em 1 Samuel 25, e eu quero ler com você. Vamos lá? Todos acharam? A partir do versículo 2. Certo homem de Maom, que tinha seus bens na cidade de Carmelo, era muito rico, possuía 1000 cabras e 3000 ovelhas, as quais estavam sendo tosquiadas em Carmelo. Seu nome era Nabal, e o nome de sua mulher era Abigail. Mulher o quê? Inteligente e bonita. Mas o seu marido, descendente de Caleb, era rude e mau. Vamos ler de novo o versículo 3? Seu nome era Nabal, e o nome de sua mulher era Abigail, mulher inteligente ou sensata e bonita, mas seu marido, descendente de Caleb, era rude e mau. Depois nós continuaremos com o texto. Quando a gente lê esse capítulo tão impressionante, relatando essa história, falando de Abigail, que era uma mulher muito bonita, provavelmente tinha um corpo muito bonito, um rosto muito bonito, a sua beleza chamava a atenção. Além de tudo, era uma mulher rica, porque esposa de um homem muito rico,
e ela chamava a atenção onde chegava. Mas o texto está falando também que não é só essa beleza física, está dizendo que ela era sensata, inteligente, ou seja, era uma mulher que provavelmente dava bons conselhos, e todo mundo gostava de conversar com ela, porque sempre aprendia alguma coisa com essa mulher. Então, não era só uma beleza exterior, mas também uma beleza interior. Certamente uma mulher muito amigável, e todo mundo gostava, e ela era amável com as pessoas. Só que Abigail, essa mulher extraordinária, era casada, desculpe a palavra, com um traste. Era casada com um homem mau e rude. E o texto, o nome Nabal significa insensato, tolo. Ela era o oposto do seu marido, e seu marido era o oposto dela. E o texto vai dizer também que ele era um maligno, um homem dominado pelo inimigo. Olha que coisa, né, pesada para nós. Mas ao ler essa história, isso nos enche de inspiração. E a primeira lição que eu vejo nesse texto e nesse versículo 3 é que para sabedoria que muda a história é quando conseguimos manter o caráter, mesmo em ambientes tóxicos. Sabedoria que muda histórias é quando mantemos o caráter, mesmo em ambientes tóxicos. Abigail vivia num ambiente tóxico. Era uma mulher que vivia num relacionamento abusivo. E certamente pelo caráter de Nabal e pelos comentaristas falam, ela sofria violência. Todo tipo de violência essa mulher sofria. Então o que nós podemos aprender com Abigail, com essa mulher, é que independente do ambiente que nós vivemos, tóxico, opressor, difícil, é possível mantermos o caráter. Porque Abigail era uma mulher muito sensata. Ela não tinha só um corpo bonito. Ela não andava apenas de salto alto, impressionando as pessoas. Gente, ela tinha massa cinzenta. Vocês sabem o que significa massa cinzenta? Ela tinha massa cinzenta. Ela tinha cérebro. Ela pensava. Ela praticava os 90 segundos. Já faz um tempo que a gente fala aqui dos 90 segundos, né? Talvez quem não sabe, assim, nossa gente, que 90 segundos é esse? Vai procurar a mensagem que o Léo pregou. Se você não ouviu, não sabe o que é, vai lá no YouTube, aproveita e se inscreve no canal e assista a mensagem, porque vale a pena. A mensagem que ele pregou mãos. Quem tem fé, ama, não agride. E a arte tem uma mão assim, a primeira mensagem da série de violência contra a mulher. Então vai assistir que você vai ser abençoado. Então, nós aprendemos com essa história, com essa mulher, que a sabedoria não permite que o comportamento dos outros defina o nosso caráter. A sabedoria não permite que o comportamento, que o ambiente opressor, que o ambiente ruim defina quem a gente é. Eu sou assim, mas também olha o ambiente que eu vivo. Mas também olha o pai que eu tenho, olha a mãe que eu tenho, olha o patrão que eu tenho, olha a empresa que eu trabalho, olha onde eu convivo. A sabedoria não permite que o comportamento ruim ou mal, distorcido dos outros, defina o nosso caráter. E Abigail não se tornou uma mulher amarga. Ela tinha tudo para ser uma mulher amarga. Uma mulher difícil, infeliz com a vida, com as pessoas, rude com os outros, mas não é isso que a gente vê no texto. Ela não se torna igual ao seu marido, mas ela mantém firme no seu caráter, apesar de viver num ambiente tóxico, num ambiente muito difícil. Então, a sabedoria protege quem você é, mesmo quando o ambiente tenta deformar o seu caráter. A sabedoria protege quem a gente é. Protege quem nós somos. E quando eu estava lendo esse texto e meditando nesse texto, eu me lembrei muito dessa reportagem dessa mulher francesa. Eu não sei se todos viram. Mas uma situação, um caso assim, que todas as vezes que eu lia ou que eu via alguma coisa, eu me emocionava. Uma mulher, durante 10 anos,
Ela era dopada pelo próprio marido, que a estuprava enquanto ela estava dopada, e ele recrutava homens de vários lugares para estuprarem, e ele filmava e assistia. Até o momento, mais ou menos 50 homens foram presos, mas o delegado estima que mais de 80 homens violentaram essa mulher, no período de 10 anos. E aí, há uns 15 dias atrás, depois de todo o desfecho, nós fomos ler alguma coisa. Ela foi dar uma entrevista para a TV brasileira, e ela contando toda a sua história, toda a sua trajetória, como foi difícil, e ela decidiu, durante todo o julgamento, tornar as audiências públicas. Ela abriu mão do direito do sigilo, porque ela diz que a vergonha precisa mudar de lado. Ela diz: a vergonha precisa mudar de lado. E todas as audiências eram públicas e pessoas podiam participar e podiam assistir. Porque ela disse: eu não posso me envergonhar do que eu sofri, mas ele precisa se envergonhar do que ele fez. E é isso. E durante a entrevista me chamou mais atenção ainda quando ela disse que estava nos planos dela visitar o ex-marido na prisão. E a repórter pergunta assim: para quê e por quê? Ela diz: eu quero respostas, mesmo que elas não vão fazer muita diferença, mas eu quero mostrar para ele que eu sou feliz, que eu estou em paz e serena, e estou de pé, sempre de pé. Essa mulher, como a Abigail, não deixou que o ambiente, que a situação que ela viveu e sofreu, mudasse o seu caráter. Ela não se tornou uma pessoa amarga. E ela ainda disse que estava preocupada com os filhos, porque eles estavam muito fechados. Mas ela disse: não vale a pena. E muitas vezes, por muito menos, nós nos tornamos amargos, nos tornamos fechados, pessoas difíceis, pessoas de difícil acesso, não apenas acesso do outro, mas acesso do Espírito Santo. E essas histórias são sim muito inspiradoras e nos ensinam muita coisa, de que manter o caráter, mesmo em ambientes tóxicos e difíceis, é possível quando temos o Espírito Santo de Deus na nossa vida, quando temos sabedoria na nossa vida. E aí não importa o quão difícil é o ambiente que você está vivendo, seja em casa, seja entre amigos, seja no trabalho, seja na sociedade. Tantas violências que nós vivemos na sociedade local e no mundo. Mesmo assim, é possível manter o caráter, mas quando guardamos a sabedoria em nosso coração. Amém? Amém. Que nós possamos, sim, apesar de todo o conflito que nós vivemos no nosso dia a dia, pedir sabedoria a Deus. Tiago 1,5 vai falar: se você tem falta de sabedoria, peça a Deus, que é o que mais Ele quer dar para a gente, a sabedoria. Então peça, porque o ambiente influencia, mas a sabedoria decide. Vamos repetir juntos essa frase? O ambiente influencia, mas a sabedoria decide. Em segundo lugar, sabedoria que muda histórias é quando conseguimos ter coragem de agir, mesmo quando outros ficam paralisados. Aí, abra sua Bíblia e nós vamos ler do versículo 14 até o versículo 19, que diz assim: um dos servos disse a Abigail, mulher de Nabal: do deserto, Davi enviou mensageiros para saudar o nosso Senhor, mas ele os insultou. Nabal insultou os servos de Davi. No entanto, aqueles homens foram muito bons para conosco. Não nos maltrataram, e durante todo o tempo que estivemos com eles nos campos, nada perdemos. Ele está falando que os homens de Davi protegeram eles enquanto eles estavam no campo, e que a resposta de Nabal não era justa. Versículo 16: dia e noite eles eram como um muro ao nosso redor, durante todo o tempo em que estivemos com eles cuidando de nossas ovelhas. Agora, leve isso em consideração e veja o que a senhora pode fazer, pois a destruição paira sobre o nosso Senhor e sobre a sua família.
Ele é um homem tão mau que ninguém consegue conversar com ele. Então, olha aqui. Por que o servo está dizendo isso? Porque quando os homens de Davi voltaram com a resposta de Nabal, Davi ficou furioso. E falou para todo mundo, pega a espada, porque agora a gente vai na casa de Nabal e nenhum homem vai ficar de pé. Vai morrer todo mundo. Todos os homens, todos os machos. E o texto da ideia é que até os cachorros eles iam matar. Ele fica furioso. E aí o servo fica apavorado. Mas ele não consegue conversar com Nabal, porque é um homem tão difícil que ninguém consegue conversar com ele. Então o que ele faz? Vai conversar com Abigail. Certamente uma mulher muito sensata e ligada no que estava acontecendo, ligada no que estava acontecendo na sua casa, uma excelente administradora que ela deveria ser. O servo conversa com ela e fala assim, pelo amor de Deus, vê se a senhora faz alguma coisa, porque a morte paira sobre o seu marido e sobre a nossa casa, a nossa família. Todo mundo estava ameaçado. Bom, versículo 18. Imediatamente, acompanhe comigo, imediatamente Abigail pegou 200 pães, 2 vasilhas de couro cheias de vinho, 5 ovelhas preparadas, 5 medidas de grão tostados, 100 bolos de uvas passas e 200 bolos de figos prensados, e os carregou em jumentos. E disse a seus servos, vocês vão na frente, eu os seguirei. Ela, porém, nada disse a Nabal, seu marido. Sabedoria que muda histórias é ter coragem de agir, mesmo quando outros ficam paralisados. O servo ficou apavorado, coitado. O que ele podia fazer? Rogar a Davi? Ele seria o primeiro morto. Davi já saiu falando que ia matar todo mundo. Ele seria o primeiro a morrer. Mas essa mulher ágil, decidida, de atitude e corajosa, ela toma uma atitude. Ela toma uma atitude. Ela não questiona o marido. Difícil. Ela já sabia que com ele não ia conseguir ter conversa. Mas como mulher sensata e sábia, ela entendeu que ela precisava fazer alguma coisa. E sabe o que me chama a atenção? Que certamente, como eu disse, ela sofria violências de todo tipo. Ela poderia assim, eu vou aproveitar a oportunidade. Eu vou deixar Davi acabar com esse traste e eu vou me livrar. Vou ficar livre dele. Mas ela não é uma mulher egoísta. Ela não pensa só nela. Ela não pensa só que ela poderia ficar livre de um ambiente tóxico e difícil. Mas ela pensa no como outras pessoas também sofreriam. E ela pensa, mas não é o jeito certo de resolver as coisas. Não é assim que se resolve as coisas. Não é na força bruta. Não é no grito. Não é no soco, não é na pancada que se resolve um conflito. Então ela decide agir. Uma história que encoraja a gente, porque ela não vai se justificar e ela assume a culpa. Ela se permite assumir a culpa do próprio marido. Ela não se intimida, ela não se cala, mas ela desafia 2 homens muito poderosos. O marido, um potencial agressor dela posteriormente, e ela desafia 401 guerreiros. Porque Davi estava indo, decidido a matar, com mais 400 homens. E ela, sozinha, decide enfrentar 402 homens. O marido, Davi e seus 400 guerreiros. E aí, vamos combinar? Isso é que é ser uma mulher empoderada, né? Concordam, mulheres? Isso é que é uma mulher empoderada. Você acha que ser empoderada, mulher empoderada, é encher o rosto de botox, ficar esticadinha, com a boquinha da Angelina Jolie, que não precisa fazer esforço para ficar bonita, sensual, botar uma roupona legal, bacana, uma bolsa cara, um sapato fino, e mostrar nas redes sociais porque eu, sou, porque eu posso, ninguém me segura. Com todo respeito, eu não condeno as mulheres que fazem isso, elas têm todo direito, o corpo é delas, a vida é delas, elas têm direito de fazer e de se manifestar como elas quiserem.
Mas quando eu olho e eu vejo assim, caramba, isso é que é uma mulher empoderada. Colocar a vida em risco para salvar a vida de muitas outras pessoas, inclusive a própria família. Salvar o próprio marido, mesmo que ele não fosse digno dessa atitude, mas ela se arrisca. E nós precisamos aprender muito com essa mulher. Nós mulheres, vocês homens, aprender com essa mulher, de ter coragem de agir, quantos muito ficam paralisados. E aí, voltando à história de Gisele Pelicotti, que diz: a vergonha precisa mudar de lado. Quando ela decide se posicionar de um jeito, de uma maneira, que talvez muitas outras mulheres, outras pessoas ficariam caladas, mas ela se manifesta. Isso sim também que é uma mulher empoderada. Uma mulher que busca no próprio sofrimento força para seguir adiante e para se manter de pé. Então, o verdadeiro empoderamento é isso, é ter coragem de enfrentar, de falar, quanto muitos recuam, quanto muitos se acovardam, mas ela não se calou diante da tolice do marido, nem diante da espada de Davi. Porque pessoas sábias não apenas percebem problemas, mas elas agem para resolvê-los. Ela não foi brigar com Nabal. Por que você não fez? Por que você falou isso? Por que você falou aquilo? Você é um bosta. Desculpa. Como diz o Chaves, me escapuliu. Calma, respira, volta. Calma, deixa eu me recompor. Escapou, gente. Desculpa aí. Você não resolve as coisas, você não faz nada. Não, ela fica quietinha e busca resolver com sabedoria, sensatez, de uma forma que muitas vidas têm a sua trajetória e têm a sua história marcada pelo ato dessa mulher. Então, nós precisamos ter coragem de agir, de falar com sabedoria, sem violência, sem recorrer a recursos agressivos, mas recorrer como essa mulher, de forma muito sábia, que salva vidas, pela sua coragem, pela sua bravura, que sozinha encara muitos homens, para salvar a dignidade dela e de muitas outras mulheres que ficariam viúvas. Então, seguindo adiante, sabedoria que muda histórias é quando conseguimos ter humildade para desarmar ciclos de violência. E aí nós vamos ler do versículo 23 ao versículo 28, pode abrir a sua Bíblia, que diz assim: quando Abigail viu Davi, desceu depressa do jumento e prostrou-se perante Davi com o rosto em terra. Ela caiu aos seus pés e disse: meu senhor, a culpa é toda minha. Por favor, permite que a tua serva te fale. Ouve o que ela tem a dizer. Versículo 25. Meu senhor, Nabal, meu senhor, não dês atenção àquele homem mau, Nabal. Ele é insensato, conforme o significado do seu nome. E a insensatez o acompanha. Contudo, eu, tua serva, não vi os rapazes que meu senhor enviou. Agora, meu senhor, juro pelo nome do Senhor e por tua vida, que foi o Senhor Deus que te impediu de derramar sangue e de vingares com as tuas próprias mãos. Que teus inimigos e todos os que pretendem fazer-te mal sejam castigados como Nabal. E que este presente que esta tua serva trouxe a meu Senhor seja dado aos homens que te seguem. Esquece, eu te suplico, a ofensa de tua serva, pois o Senhor certamente fará um reino duradouro para ti, que travas os combates do Senhor, e em toda a tua vida nenhuma culpa se ache em ti.
Eu me admiro muito com essa atitude dela ter essa humildade de desarmar ciclos de violência, mas é também uma mulher de visão espiritual. Ela não enxerga apenas o que está acontecendo dentro da sua família. É uma mulher que acompanha todo o contexto do governo, toda a política da época. Ela está ligada no que está acontecendo. E aí, ela entende também, como muitos outros na história, que não é possível evitar uma tragédia na força bruta, com mísseis, canhões, guerras, armas. E na nossa história, pessoas se levantam, por exemplo, como Martin Luther King, Mandela, que se levantam para promover a paz, não com uma voz agressiva de imposição ou com guerras, mas na força da sabedoria e da humildade. Ela é uma mulher pacificadora, que levanta para interromper tragédias e mudar histórias. Temos sido pacificadores? Ou temos sido isqueirinhos? A gente tem visto um foguinho pegando aqui, um foguinho pegando ali, e você chega e joga assim mais um pouquinho de pólvora, que gosta da coisa aí pipocando, da coisa tomando corpo, ou você, que tem o Espírito Santo de Deus na sua vida, se comporta como uma pessoa pacificadora na sua família, no seu ambiente de trabalho, com seus amigos, com seus colegas. Como é que você tem se comportado quando você vê duas pessoas ou outras pessoas começando a brigar? Eu não quero nem saber, vai que sobra para mim. Deixa eles que se matem, eles que se entendam. Ou a gente tem feito como aqueles amiguinhos de escola, uhul, vai lá, pega, bate, isso, direita, esquerda, blá. Ou a gente tem sido como essa mulher, a humildade para desarmar ciclos de violência. Provérbios 15, 1, acho que o texto está projetado, podemos ler juntos? 1, 2, 3. A resposta... É isso. Nabal, marido de Abigail, com a resposta ríspida, suscita a ira de Davi. Mas Abigail, calma e sensata, com uma palavra branda, desvia a fúria de um exército, praticamente. Porque Davi, 400 homens, gente, pelos relatos bíblicos que a gente lê, era um exército inteiro. Mas ela consegue desviar a fúria, assumindo a culpa, porque ela disse, olha, ele é meu marido. E como esposa, eu também não vi o seu recado. E aí o que ela fala para Davi tem um impacto muito interessante. Porque ela disse assim, você pode se vingar de Nabal. Se você se vingar dele, eu vou ser afetada. Mas se você perdoar, eu também serei beneficiada. E ela, com umas palavras muito sábias, ela diz, pensa bem no que você vai fazer, meu Senhor. Você vai se tornar igual a ele? Você vai se equivalar à tolice? Você vai manchar as suas mãos? E ela começa a falar daquilo que Deus tinha falado para Davi. E ela começa a relembrar Davi do que Deus tinha falado para ele. E ela diz assim, se você fizer, se você lutar, se você se vingar com as próprias mãos, o que te fará você um rei diferente? O que fará de você um rei onde habita o Espírito de Deus? Ele errou, mas você vai errar também? Então ela é uma mulher que protege famílias, mas tem a humildade de fazer o potencial vingador e agressor refletir nas suas ações. Espera aí. Vamos dar exemplo aqui dos filhos. Tem filhos em casa, irmãos? Quem não tem irmão ou quem não briga, né? Vocês são amorzinhos. Adriano e Andrés não brigam, né? Eles sempre falavam, né? Super bonitinho, assim. Mas eu e minha irmã, a gente brigava bastante. A gente brigava. Só que aí você é pai, você é mãe, no contexto de filhos que brigam, você vai dar um berro num, dar um berro no outro, resolve? Muitas vezes não resolve. Mas a Abigail nos ensina muitas coisas.
Às vezes você também, como patrão, né, como diretor, como gerente de uma empresa, está lá, tem 2 funcionários que brigam, você vai dar uma bronca em um, dar uma bronca no outro. E ela nos ensina o seguinte: olha, ele errou. Ele errou feio, viu? Você errou. Mas você vai fazer igual? Você acha que, mesmo você estando certo, as suas ações, a sua conduta, não vai ser tão errada, distorcida quanto a dele ou a dela? Então ela leva Davi a pensar nas atitudes, no impacto moral e espiritual que isso teria na sua vida e no seu reinado. Então, ter humildade para desarmar ciclos de violência, muitas vezes é ter uma atitude aparentemente de fraqueza. Abigail agiu de uma forma que ela pareceu uma mulher muito fraca. Você vai se humilhar, você vai se dobrar, mas o que parece fraqueza pode ser força, a força que evita tragédias, conflitos e brigas. Fala assim: lá em casa, graças a Deus, ninguém bate em ninguém, não tem violência física, mas de repente tem violência verbal, tem violência psicológica. Você não presta, você é estressado, você não faz nada, olha isso, olha aquilo. Isso também é uma forma de violência. É também uma maneira de agredir o outro. Então, às vezes não tem a agressão física, mas pode ter a agressão verbal, a agressão psicológica, diminuir o outro, a maneira como a gente fala. Então, quem leva paz no coração, desarma quem leva ira na mão ou nas palavras. Podemos falar juntos? 1, 2, 3. Quem leva paz no coração, desarma quem leva ira nas mãos ou nas palavras. Foi exatamente o que Abigail fez. Uma mulher sensata, humilde, paz no coração, ela levou a paz, que desarmou as mãos de Davi. Ele disse: opa, peraí. Ou então, desarma a agressão que está na voz, que está nas palavras do outro. E tem mais uma frase que quero colocar aí, olha. Antes que o sangue, no caso dessa história, derramasse, né? Mas antes que o grito ou a violência fale, que a humildade tenha voz. Antes que o grito ou a violência fale, que a humildade tenha voz. Isso sim é um ato de coragem. Isso sim é um ato de humildade, quando nós somos capazes, no nosso dia a dia, de desarmar ciclos de violência, desarmar agressividades, de desarmar pessoas que estão prontas para atacar. Isso é no nosso dia a dia, gente. Aquelas palavrinhas que a gente lança para o outro com a intenção de provocar, de cutucar, de afrontar, de ofender, às vezes até no jeito de brincadeira, no sarcasmo. Tudo isso são agressões disfarçadas. Ah, mas eu estou brincando. E quem está rindo? Porque brincadeira a gente ri. Eu só estou brincando. Tem alguém rindo? Se não tem ninguém rindo, então não é brincadeira. É uma ofensa. Mas que nós possamos, como essa mulher, ter a humildade para desarmar ciclos de violência e agressões. Amém? Amém. Bom, em quarto lugar, sabedoria que muda histórias é quando conseguimos discernir o agir de Deus. E aí nos versículos 28, 30 e 31, podemos ler aí na sua Bíblia? Versículo 28, diz assim: o Senhor certamente fará um reino duradouro para ti, que travas combates do Senhor, e em toda a tua vida nenhuma culpa se ache em ti. Versículo 30, quando o Senhor tiver feito a meu Senhor todo o bem que prometeu e te tiver nomeado líder sobre Israel, meu Senhor não terá no coração o peso de ter derramado sangue desnecessariamente, nem de ter feito justiça com as tuas próprias mãos. Abigail estava trazendo aqui o seguinte contexto. Eu vou parafrasear. Se o meu Senhor
ela falando para Davi, começar a vingar-se por motivos triviais, não espere que o poder de Deus o acompanhe, pois começaria a agir como Saul, um homem influenciado pelo maligno. Só que ela falou de uma forma muito fofa, né? É uma mulher muito fofa. Ela, gente, sinceramente, ela dá assim uns tapas em Davi, mas de um jeito muito sutil, muito elegante, como ela era uma mulher muito elegante, muito sensata. E por que ela coloca isso aqui, dele não derramar sangue desnecessariamente? Porque era exatamente o que Saul estava fazendo. Saul, não gostou da opinião dele, ele mandava matar. Pensou diferente de mim, manda matar também. Inclusive, ele mandou matar todos os sacerdotes, porque eles não queriam fazer o que Saul queria. É assim? Morre todo mundo. E ela diz, se você começar a matar por motivos triviais, não espere que o poder de Deus acompanhe, meu Senhor. Porque você pode se tornar um homem influenciado pelo maligno, como se torna Saul. Então, ela pensa nas consequências morais e espirituais das decisões. Ela vê além, uma mulher de visão espiritual. Olha, o que você está fazendo não é só agredindo fisicamente, não é só agredindo verbalmente, você está traumatizando essa pessoa. Você está traumatizando essa criança, esse filho, esse marido, essa esposa, esse colega. A maneira como a gente se comporta traumatiza pessoas. Por isso que a gente vê tantas pessoas, funcionários de empresas que trabalham sob pressão, sob medicamentos, com depressão, com ansiedade, com transtorno de pânico, porque elas estão traumatizadas. E essa mulher entende que a nossa conduta, a nossa ação pode sim impactar, não só moralmente, mas também espiritualmente e emocionalmente as pessoas. Então, vamos ampliar um pouquinho. Se a gente falar de agressão física, não é só um roxinho que vai ficar, ou um roxão que vai ficar no corpo dessa pessoa. Não é só uma mágoa momentânea que vai ficar naquele coração. Mas é todo o movimento interno que essa pessoa vai fazer. Puxa, olha o que ele disse, olha o que ela disse, olha o que ele falou, olha o que ela fez. E ela vai se envolvendo com aquilo. Isso pode mudar a vida inteira dessa pessoa. É por isso que hoje a gente vê adultos, pessoas jovens, que traumatizadas de coisas que aconteceram na infância. Lá na sua infância ou na sua adolescência, e a gente vê pessoas de 30, 40, 50, 60 anos carregando marcas emocionais em suas vidas de coisas que viveram há não sei quantos anos atrás, por conta das consequências moral, emocional e até mesmo espiritual. Então a gente tem que olhar como essa mulher, discernir o agir de Deus. Deus estava agindo na nação de Israel. Deus estava levantando Davi como rei. Ela tem essa visão e disse, olha, você é um líder. Você tem certeza que você quer fazer isso? Você tem certeza que você quer se envolver com coisas pequenas? Porque muitas vezes nós queremos agir do nosso jeito e de forma imediata. Davi queria resolver aquilo, pronto, acabou. Ele faz até uma promessa boba. Mas Abigail nos ensina a fazer uma leitura do contexto todo. Olha, se você fizer isso com essa criança, ela pode se tornar um adulto com grandes dificuldades. Se você falar para essa criança, Deus está vendo, viu? Ó, vamos trazer para o contexto aqui do discernir as coisas espirituais. Aí a criança faz uma coisinha lá, você fala assim, Deus está vendo, Deus está vendo. Essa criança começa a crescer com medo de Deus, como se ele fosse um monstro, né? Um carrasco, que qualquer coisa que ela fizer, ele vai lá, tá vendo, você está fazendo. Deus castiga, olha o castigo de Deus. Não sempre colocando Deus como um ser agressivo, arrogante,
que intimida, isso não tem nada a ver com Deus. E quando a gente fala também de discernir o agir de Deus, a gente pode ter um olhar também em que a gente pode ver situações que pessoas vivem, de Deus está agindo na vida delas. Olha, essa pessoa está diferente, essa pessoa está assim, essa pessoa está assado. Qual é o discernimento espiritual? Será que é só psicológico? Será que é só emocional? Será que também não tem algo espiritual envolvido? Será que também não tem algo espiritual que Deus está chamando essa pessoa para perto? Vamos abrir a nossa mente, vamos sair só do âmbito humano e ir para o espiritual também. A gente tem que ter essa leitura como essa mulher teve. Pessoas sábias não vivem apenas para resolver o agora. Elas protegem o futuro. Pessoas sábias não vivem apenas para resolver o agora. Elas protegem o futuro. Então, o que nós fazemos agora tem impacto depois. O que a gente faz, que a gente decide agora, vai impactar na nossa vida. E foi exatamente isso que ela estava dizendo e vendo. Meu senhor Davi, se você fizer isso agora, você vai manchar o seu reinado. Você vai sentir culpa depois. Então, a gente está sensível, a gente está tentando entender a profundidade das coisas que acontecem na nossa vida, na nossa família. A gente está tendo uma visão mais ampla, ou a gente está vendo só um pouquinho, só o hoje aqui agora. A gente está conseguindo discernir o agir de Deus na nossa família, como essa mulher que a partir de uma ameaça trágica, de uma tragédia que poderia acontecer, ela tem uma visão e ela consegue, a partir disso, fazer um contorno tão espetacular, que aquilo se transforma num destino, numa história totalmente diferente do que era esperado. Amém? Por último, sabedoria que muda histórias é quando conseguimos também ter bom senso. Aí nós vamos ler no versículo 33, 36 e 37. Pode abrir a sua Bíblia, que diz assim, versículo 33. Davi responde para ela: seja você abençoada pelo seu bom senso e por evitar que eu hoje derrame sangue e me vingue com as minhas próprias mãos. Quando Abigail, depois resolve lá, Davi desiste de matar todo mundo. Quando Abigail retornou a Nabal, para sua casa, ele estava dando um banquete em casa, como um banquete de rei. Ele estava alegre e bastante bêbado, e ela nada lhe falou até o amanhecer. Vai conversar com bêbado, gente? Não vai resolver. Não resolve. Mas aí, versículo 37, de manhã, quando Nabal estava sóbrio, sua mulher lhe contou tudo. O que aconteceu? Ele sofreu um ataque e ficou paralisado como pedra. Ela chega em casa, ele estava bêbado. O que ela entende? Não é hora de conversar. Não é hora de contar tudo o que aconteceu. É uma mulher de bom senso, como Davi disse a ela. Uma mulher sábia, uma pessoa sábia que escolhe o momento certo. Então não adianta, está na raiva, não adianta conversar. Está chateado, não adianta querer resolver. Não, porque eu não consigo ficar em paz enquanto não resolvo, mas se acalma. Se acalma, porque se for tentar resolver de cabeça quente, vai dar ruim. Vai dar ruim, não vai dar certo. Você vai falar coisas que sóbrio, que calmo, você não falaria. Você vai fazer coisas que você não gostaria de fazer. Porque a raiva faz a gente cometer bobagem. Faz a gente falar bobagem. Mas a atitude dela nos ensina que a gente precisa ter bom senso. Ah, mas 90 segundos não resolve. Então você segura 2 horas, 3 horas, um dia, uma semana, que seja. Mas se acalme primeiro. Depois você vai enfrentar essa situação. E ela fez exatamente isso. Chegando em casa, marido bêbado, muito alegre, ela disse: agora não é hora. Porque a Abigail, ela não desperdiça tempo e nem energia.
Isso aqui é sensacional. Ela, para que eu vou desperdiçar o meu tempo, as minhas palavras, né, Gabi? A minha energia emocional, tentando conversar com um homem bêbado, gente. Eu vou dormir. Ela deita, ela dorme e deixa as coisas se acalmarem. Provérbios 17, 28 diz assim, que até o tolo passa por sábio se ficar calado. Até o tolo passa por sábio se ficar calado. Ela não é uma mulher ansiosa e impulsiva. Tenho que falar. Eu tenho que falar. Porque está aqui, ó, engasgada. Se falar, se não for agora, não fala mais. Então não fala. Se é para falar, para não resolver, para criar mais problemas, fica quieta, mulher. Sabe, sai de perto. Ah, mas a minha casa, meu apartamento é muito pequeno, se tranca no banheiro. Se tranca no banheiro. Se a criança, mãe, quero ir, que eu estou no meu momento. A gente precisa aprender a ter esses escapes, para a gente não fazer bobagem. Eu falo mulher porque às vezes, de modo geral, mulher fala muito, né? Ela vai e fala, porque enquanto não fala, não sossega. O homem, de modo geral, posso estar enganado? Posso, mas de modo geral, mas a gente tem essa necessidade de falar. Então, segura, espera, pensa, raciocina no que você vai falar, no que você pretende falar, em como você vai falar, que também faz toda a diferença. Porque se você falar para a pessoa assim, nossa, essa roupa não está legal, é diferente de você, nossa, você está horroroso. Parecendo um mulambento. Veio direto da guerra, o culto. É diferente. Assim, que tal você trocar essa camisa? Acho que não combinou muito. Não, é pá. É só uma brincadeira, mas é o jeito de falar que no dia a dia, nas coisas sérias, nas coisas importantes, a gente precisa também ter cuidado. Bom, aí tem algumas frases que eu coloquei. Discernir o tempo certo de falar é parte do bom senso e da sabedoria. Silêncio temporário pode evitar conflitos desnecessários. Silêncio temporário pode evitar conflitos desnecessários. 2 Timóteo 2, 23 vai falar assim, evite conversas tolas e inúteis, porque nem toda conversa vale a pena, pois o tom e o momento influenciam o resultado de uma conversa. Vamos recapitular? Vamos ler juntos aqui? Acho que já está aí, né? Eu pulei, né? Tá certo. Você está certo. Vamos lá. Coloca a recapitulação dos pontos para a gente. Aqui. Podemos ler juntos? Então, peraí. Sabedoria que muda a história é quando conseguimos... 2. 3. 4. 5. Fique em pé. Coloque o último slide, Tereza, para nós. Que nós aprendemos com essa mulher. Que Deus está procurando pessoas como Abigail. Pessoas que mantêm um caráter, mesmo num ambiente difícil. Pessoas que têm coragem de agir quando muitos ficam calados ou paralisados. Pessoas que promovem a paz com humildade e não tentam resolver tudo na arrogância, na ignorância. Pessoas sensíveis ao que Deus está fazendo. Aprendemos também com essa mulher que Deus está procurando pessoas de bom senso, que usam as palavras para promover a paz. E por último, uma pessoa cheia de sabedoria de Deus pode mudar o rumo de uma história inteira. Uma pessoa cheia da sabedoria de Deus
pode mudar o rumo de uma história inteira. E essa mulher, com a sua sabedoria, mudou o rumo não só da história dela, porque se a gente continuar lendo o texto, ela se torna esposa de Davi. Mas ela muda também a história de muitas famílias. E ela muda a história de um rei. E você, com a sabedoria de Deus, pode mudar a sua própria história. Pode mudar a história da sua família. Pode mudar a história do seu casamento. Pode mudar a história dos seus filhos. Pode mudar a história dos seus funcionários. Pode mudar a história dos seus amigos. Pode mudar a história dos seus companheiros. Pode mudar a história dos seus colaboradores. Nós podemos mudar a história. Amém?